Chegou um dia que eu esperei muito. Vamos falar sobre osteossarcoma. O osteossarcoma é o câncer ósseo mais comum que existe e ele aflige principalmente as nossas crianças e adolescentes. No fim desse vídeo, eu te prometo, eu vou te falar as 3 contraindicações à preservação do membro. Meu nome é Bernardo Crisóstomo, eu sou ortopedista oncológico, especialista em tumores ósseos e tumores de partes moles, benignos ou malignos. Mas antes da gente começar, pelo amor de Deus, para tudo, curte o vídeo, toca o sininho e se inscreve no canal para você receber essas informações que são muito mais importantes não só para você, mas para a gente disseminar como a gente vai suspeitar em casos assim. Primeira coisa, vai subir aqui para vocês uma radiografia de um joelho com osteossarcoma. É assombrosa. Tá? Então você vê muita coisa branca que na verdade é a formação de osso, porque esse é o conceito do osteossarcoma. Conceitualmente, o osteossarcoma é um câncer que produz mais osso, mas a gente tem que tomar cuidado, nem sempre é tão fácil de identificar assim, mas a gente vai chegar lá. Epidemiologicamente, o osteossarcoma ele acomete nossas crianças e adolescentes. É um câncer muito mais comum em pacientes com menos de 20 anos de idade, principalmente na segunda década de vida, de 10 a 20 anos de idade. Pode acontecer no adulto? Pode, eu tenho casos de pacientes com mais de 50, 60 anos. É um outro pico, mas é muito mais infrequente. Por quê? A criança cresce, o osso dela cresce. Então pode ter uma anormalidade nesse momento e esse crescimento virá um câncer. Esse é o raciocínio. Qual que é o local mais comum do osteossarcoma aparecer? Então vou pegar isso aqui que vocês já devem estar familiarizados de outros vídeos. É o molde de um joelho. O joelho é o local do corpo humano que mais cresce, gente. Por esse motivo, o joelho também é o sítio mais comum de osteossarcoma. Principalmente essa região do fêmur, a região do fêmur distal, e essa região da tíbia, que é a região da tíbia proximal. Ambas são no joelho. Pode aparecer em outros lugares? Pode. O ombro é o terceiro local mais comum. Eu vou deixar isso aqui no canto que eu vou voltar a falar sobre ele. O ombro é o terceiro local mais comum, mas pode aparecer na coluna, pode aparecer na pelve, pode aparecer no tornozelo. E como é que você vai suspeitar? E aí começa a minha preocupação. Você sabe de quanto tempo é o atraso diagnóstico de um osteossarcoma? Em média, 16 semanas. 4 meses. Leva um bom tempo ao paciente e sua família desconfiar que está com câncer. E leva um bom tempo também até o primeiro médico que recebeu esse paciente ter a suspeita que aquilo ali é um câncer. Ele se manifesta normalmente com uma massa crescendo, nesses lugares que eu te falei, ou dor na ausência de pancada, de histórico de trauma. Isso tem que chamar muita atenção. E aí eu vou mostrar para vocês agora algumas radiografias, tá? A radiografia do osteossarcoma é tipicamente uma radiografia agressiva, em que a gente vai ver destruição da parede do osso, uma formação para fora do osso, uma coisa que a gente chama de reação periosteal. E esse vídeo não é para ortopedista, é para você, meu seguidor, então não vou falar de detalhes técnicos, tá? Ela pode formar o osso, que é o mais padrão, mas ela também pode apenas destruir o osso, então você vê simplesmente um buraco na imagem. Isso preocupa muita gente. Quando essa lesão ela causa um buraco, é onde o paciente pode quebrar o osso aos mínimos impactos, como simplesmente caminhando, abrindo a maçaneta de uma porta, fazendo o movimento de se erguer da cama. Então não dá pra gente acreditar. Então por isso que a gente tem que tomar todo o cuidado na hora que a gente faz a suspeita. Eu nem cheguei ainda no diagnóstico. E aí vem a pergunta: como que a gente faz o diagnóstico? É protocolar. A radiografia cria a suspeita e praticamente mata a charada. Mas a ressonância magnética com contraste é o exame essencial. Não há margem para outro exame. Por quê? Existem outras entidades que podem se confundir com osteossarcoma, como por exemplo uma osteomielite. A osteomielite é uma infecção do osso, não é câncer. Poxa, aí a gente já comemorou tanto, quando tudo indicava que era um osteossarcoma e os resultados finais mostraram osteomielite. Ao mesmo tempo, em sendo um osteossarcoma, a gente precisa ser ágil. Feito a ressonância magnética, o próximo passo vai ser fazer uma biópsia. E eu quero que, por favor, você assista o meu vídeo de biópsias. A biópsia jamais deve ser feita aberta. E lá eu conto para você cada detalhe. Quando a gente finaliza o diagnóstico, a gente vai agora para o tratamento. Na verdade, não, gente. É complexo, mas é multidisciplinar. Eu preciso da sua ajuda como seguidor em primeiro lugar. Depois eu vou conseguir te ajudar e a gente vai ter o auxílio do capitão do time, como eu costumo dizer, que é o
oncologista pediátrico. Então esse médico, ele vai começar a dar toda a assistência, além do assistente social, do psicólogo, das nossas enfermeiras, do fisioterapeuta. É muita gente contribuindo para o sucesso do paciente. Por isso, se a gente consegue isso junto do diagnóstico precoce, nossa chance de vencer alavanca. Vamos lá. Antes de começar o tratamento, a gente precisa fazer exames de estadiamento. Por favor. O que é isso? São exames para ver como que está o corpo da pessoa em geral. Então, o câncer no joelho e o restante do corpo, como é que tá? 2 exames são primordiais. Tomografia de tórax para ver o pulmão e cintilografia óssea para ver os outros ossos. Existem exames melhores? Claro, existe um exame chamado PET-CT e ressonância de corpo total, que hoje a gente já tem o acesso muito mais disseminado, mas às vezes ainda é difícil, principalmente em cidades de interior. Esse paciente, estando agora num grande centro, a gente pode começar junto o tratamento. O tratamento é uma luta. Eu falo para cada familiar. Vocês topam entrar nessa luta comigo? Vocês topam entrar nessa guerra junto com o paciente? A gente vai passar momentos difíceis. Tem momentos que a gente se sente derrotado, mas a batalha não acabou. E é nesse momento que eu preciso da ajuda de vocês. É assim que começa. Então esse paciente ele precisa fazer um tratamento que a gente chama de sanduíche. Isso não é para ser engraçado. É um tratamento que começa com quimioterapia, tem uma cirurgia grande no meio e finaliza com quimioterapia, durando cerca de 6 a 12 meses, variando como cada paciente vai evoluir. A quimioterapia de fato pode machucar um pouco o paciente, mas a gente tem que entender que ela vai machucar ainda mais quem? O câncer. O osteosarcoma. E quando a gente chega ao momento da cirurgia, que normalmente são com 3 meses de quimioterapia, o paciente sempre pergunta: doutor, vai ser possível salvar a perna do meu filho? Será que a gente vai precisar fazer a cirurgia de ressecção, conhecida como amputação? E aqui eu vou te falar as 3 contraindicações principais a fazer a preservação do membro, como eu te prometi. A primeira delas é quando o câncer ele cresceu tanto que ele começou a abraçar os vasos de sangue e o nervo que vai para o membro inferior. A segunda, e é absoluta, é quando o câncer, de forma muito infrequente, graças a Deus, causa uma isquemia definitiva no membro. E a terceira é quando o paciente tem uma fratura do osso. Isso ajuda a disseminar o câncer, aumenta a chance do câncer voltar localmente, não aumenta a chance do câncer voltar à distância. Gente, das 3 indicações que eu falei para vocês, apenas uma delas é uma indicação absoluta. Então todas a gente pode avaliar individualmente o caso e não é bater o martelo que a gente vai definir a amputação assim. Definimos a cirurgia de preservação, é uma cirurgia muito grande que a gente vai falar em outros vídeos. Mas eu quero que você tenha uma noção que na hora que a gente tira, deixa eu pegar o meu implante aqui de novo. Na hora que a gente tira, por exemplo, todo o osso do fêmur distal que está com câncer, vai ficar um vazio, um grande vazio. E a gente precisa colocar algo no lugar. Então, usualmente, a gente faz uso, a gente faz uso de uma prótese não convencional, que é uma prótese para tumor. Aqui a gente tem 2 modelos, tá? E a ideia é que essa prótese, ela vai substituir o fêmur que a gente ressecou. Então ela vai vir para esse lugar. Ela vai vir para esse lugar. Tudo é extremamente planejado. Por quê? Porque no momento que a gente faz esse planejamento, a gente consegue inclusive medir o tamanho da ressecção. Vão ser 17 centímetros, 22 centímetros. Vai ter que tirar o fêmur todo. E tudo isso vai impactar no prognóstico desse paciente, da marcha, da funcionalidade. Mas eu preciso que vocês entendam, e eu falo isso com o meu paciente. A decisão de preservar o membro é uma luta. Vocês precisam estar nessa luta juntos. Então a gente não vai amputar, vamos com tudo. Mas é uma cirurgia muito mais longa, com muito mais risco de vida, risco de sangramento, risco de infecção. E essa prótese, ela precisa ser trocada em algum momento da vida. É que nem um pneu de carro, assim que eu falo com o paciente. Ela desgasta e precisa ser feita a troca. Em 10 anos, 15 anos, 20 anos, em 5 anos, tudo vai depender de como cada paciente evolui. Mas a gente entra nessa batalha junto. Feito a cirurgia, cicatrizou, vai para a quimioterapia. E assim a gente consegue concluir o tratamento. Quem são os pacientes que têm maior chance de vencer? Quem dá percentual é Deus. Mas os pacientes que têm maior chance de vencer são pacientes que têm um tumor de menor tamanho, um tumor nos membros, um tumor que ele não tem disseminação para outros locais do corpo, um tumor de baixo grau, que é extremamente raro, são tumores menos agressivos, mas principalmente aquele paciente que tem o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é a nossa grande arma
de poder fazer um tratamento mais efetivo para o paciente. A suspeita de um câncer ósseo, ela precisa de você, seguidor, de você, pai, de você, tio, de você, médico da área de saúde que não é ortopedista, de você, ortopedista. Com isso, não tenha dúvida, a gente vai conseguir propor melhor estratégias para cada paciente. Posso contar com você? Como no meu consultório, eu te garanto, vai ser um prazer te receber.